Pessoal, queria me apresentar. Eu me chamo Thomas, eu sou neuroradiologista intervencionista, que é uma área da neurologia que estuda os vasos e as suas doenças e também o tratamento. Então, aneurismas, AVCs, MAVs, fístulas, são algumas das doenças que são estudadas e tratadas na neuroradiologia intervencionista. Eu queria falar para vocês hoje aqui sobre aneurismas cerebrais. É uma doença bem prevalente. Se a gente for considerar a população, 3% da população é muita gente que tem. Então, pelo menos uma a cada 50 pessoas tem um aneurisma, que está andando aí na rua e nem sabe que tem essa doença. O que é essa doença? É uma dilatação de um vaso no cérebro e essa dilatação ela pode se romper e pode provocar um sangramento intracraniano e daí sim se torna um quadro que anteriormente a maioria das vezes é assintomático, mas quando se rompe é a pior dor de cabeça da vida e carrega um risco de morte ou sequela grave de até 70% dos casos. É uma doença grave, mal compreendida muitas vezes e que precisa ser melhor abordada, melhor aprofundada para a gente entender como que a gente pode fazer para prevenir que isso aconteça, quando que a gente deve investigar essa doença. Então eu vou falar para vocês um pouco sobre isso, me acompanha aqui. Paciente que tem um aneurisma cerebral, como que ele descobre? A maioria das vezes ele descobre por um exame de rotina. Então o paciente que tinha uma dor de cabeça ou fez um exame, uma tomografia porque de repente bateu a cabeça, não sei, ou alguma outra coisa, e fez um exame e achou ao acaso. O que isso mostra pra gente? Que esses aneurismas cerebrais, em sua grande maioria, são assintomáticos. A pessoa nunca soube e a maioria das vezes nem vai saber que teve esse aneurisma. Então, são aneurismas assintomáticos, mas alguns deles vão se romper. Quando que a gente deve tratar esses aneurismas? São todos os aneurismas que devem ser tratados? Será? Se a maioria desses aneurismas vai seguir aí, a pessoa nem vai saber e vai morrer sem saber que tinha esse aneurisma? Não são todos os aneurismas que devem ser tratados. A minoria deles devem ser tratados. Então, eles devem ser muito bem avaliados por um especialista que tenha expertise no assunto para ele conseguir definir se esse aneurisma deve ou não ser tratado e qual que é a melhor forma de tratá-lo. Como que o aneurisma pode ser tratado? Cirurgicamente, com um clipe metálico, um clipe realmente que vai lá e fecha o aneurisma, o colo do aneurisma, ou então por uma embolização. A embolização tem várias formas de tratar o aneurisma, preenchendo o saco aneurismático com um coil ou uma mola, ou colocando um stent, ou ambos. Existem várias formas de stent, ou, mais ultimamente, um dispositivo intrasacular, que também limita o fluxo de sangue dentro do aneurisma e trata esses aneurismas. Isso tem que ser avaliado com imagens avançadas, arteriografia cerebral, que é como se fosse o cateterismo mais popularmente conhecido da cardiologia, para o cérebro. Então, a nível do pescoço, a gente vai com o catéter lá, posiciona e injeta o contraste, tira diversas fotos que permitem uma nitidez muito boa na imagem e a gente consegue avaliar qual que é a morfologia desse aneurisma, se há outros aneurismas, porque uma angiotomografia ou uma angiorressonância, elas têm uma limitação de resolução. Então, aneurismas pequenos, menores que 2 milímetros, eles são mal visualizados e muitas vezes passados batidos pela angiorressonância ou angiotomografia, né? Então, a arteriografia vai permitir isso. Vai permitir visualizar também lobulações desses aneurismas e pontos de fragilidade. E vai avaliar a anatomia para a gente avaliar qual que é a melhor forma de tratar também. Falando um pouco mais, aprofundando sobre os aneurismas, né? Assim, 3% da população tem, a maioria deles são encontrados ao acaso e também quando não são encontrados ao acaso, eles acabam se rompendo, né? Então, o paciente chega no hospital com a queixa de pior dor de cabeça da vida quando chega no hospital. Muitas vezes ele nem consegue chegar porque o sangramento ele é tão intenso e gravíssimo que não dá tempo. Então, como dito antes, o risco é alto, tanto de morte quanto de sequela. E quando sangrou, ele tem que ser ocluído rapidamente para não ressangrar. Porque caso ressangre, é 80% de mortalidade. Então, é uma doença, sim, muito grave. Tem que ser conscientizada e tem que ser bem avaliada. Uma vez que sangrou, e ocluído esse aneurisma para ele não ressangrar, não acabou por aí a história. Começou, na verdade, né? Porque vão se seguir
muitos dias de uma internação prolongada, mesmo quando o sangramento não foi tão intenso. Existem alguns riscos potenciais depois de um vasoespasmo, que é uma estenose dos vasos reativo a esse sangramento, isquemia tardia por vários outros processos, como tromboses e reações químicas. E isso pode levar não só ao sangramento que aconteceu, mas a isquemias, ou seja, falta de oxigênio em outros territórios cerebrais. Então é uma doença complexa, é multidisciplinar, então não só o neurologista tem que estar vinculado, mas o intensivista, o clínico. A intenção nossa é evitar que o paciente chegue nesse ponto. Se descobrir um aneurisma, a gente pode evitar que ele se rompa. Tem que ser balanceado. Quais aneurismas se rompem? Né? Tem muitos aneurismas que não vão se romper. Então, localização. Existem algumas localizações dos aneurismas que o risco é muito menor de se romper, outras o risco é muito maior. Então, os aneurismas da carótida interna, no segmento comunicante, na origem de uma artéria chamada comunicante posterior, são, por exemplo, os aneurismas com maior risco de ruptura. Outros aneurismas com risco alto, aneurismas de basilar da circulação posterior, aneurismas da comunicante anterior. Outro fato muito importante em relação ao risco de sangramento, o tamanho do aneurisma. Aneurismas pequenos, de até 7 milímetros, o risco ele é muito baixo de se romper. E quanto maior o aneurisma, maior o risco de se romper. Existe uma meta-análise, que é um conjunto de vários estudos, e eles conseguiram fazer um score, um cálculo para tentar estimar, apesar de muitas críticas, é o que se mais tem valor hoje em dia, mas para tentar estimar o risco de sangramento em 5 anos, chamado FACES. Esse score avalia etnia, porque sabe que japoneses e finlandeses aneurismas sangram mais, idade, localização do aneurisma, tamanho do aneurisma, são alguns fatores que a gente tem que levar em consideração. Outros fatores, aliás, muitos fatores que não estão incluídos nessa lista, também devem ser levados em consideração, como se o paciente ele fuma ou não, se ele tem doenças como rins policísticos ou não, a conformação do aneurisma, o risco do procedimento. Então, são aneurismas às vezes mais complexos, que a dificuldade técnica do tratamento ela é maior ou menor. Isso deve ser levado em consideração, porque uma vez indicado o tratamento, o paciente está no risco do tratamento. O tratamento em si, ele carrega um risco que gira aí em torno de 2, 5%, às vezes mais, dependendo dos centros e dos estudos. E se a gente for comparar com o risco de um aneurisma de 2 milímetros, do segmento oftálmico da carótida interna, um paciente jovem de 20 anos, sem comorbidades, esse risco é de 0,4% em 5 anos. Aqui eu estaria sendo antiético, muitas vezes, de indicar esse tratamento sem o paciente ter esse pleno conhecimento e sem o paciente ter essa comparação, né? Tem uma máxima na medicina que chama primum non nocere. Eu não posso oferecer para o paciente algo que traga mais risco do que a própria doença. E a gente vê acontecendo por aí, né? Muitas indicações que são totalmente desnecessárias, colocando o paciente sob risco que não precisava. Eu vou colocar para vocês um relato de uma paciente, amiga, uma querida, que passou por uma ruptura de aneurisma. Ela é enfermeira, hoje em dia ela está bem, trabalhando, sem nenhum déficit neurológico, e é muito tocante. Juliana, obrigado por compartilhar, e que isso chegue a muitas pessoas e que isso possa, de alguma forma, conscientizar também. Eu vou contar para vocês a minha história, a experiência que eu tive, 2 de novembro de 2019, e tudo que eu vou contar para vocês eu não lembro. São relatos das pessoas que me contaram depois que eu acordei. Eu trabalhava como técnica de enfermagem, eu trabalhava no período noturno. Eu cheguei no plantão, tava me sentindo estranha, mas eu tinha muito problema de hipoglicemia. Eu cheguei, fiz um destro, não era, eu lembro que tava 89. Depois disso eu comecei a ter fala desconexa, e então me levaram para pronto-socorro. Disse que no caminho eu convulsionei na cadeira de rodas, mas chegando no pronto-socorro eu gritava, falava que a minha cabeça ia explodir, que a minha cabeça estava doendo. Me levaram para a sala de emergência, sudorese intensa, vômito, palidez, até que perceberam que a pupila do olho direito dilatou. Foram para a tomografia, e na tomografia veio que eu tinha tido um aneurisma, que ele tinha rompido, que tinha pego praticamente toda a minha cabeça. Foi classificado como Fischer 4.
E eu fiquei em coma. Isso foi dia 2 de novembro. Eu acordei no dia 15 de novembro. Eles tinham feito traqueostomia em mim no dia 13. Com 13 dias fizeram a traqueostomia. E quando eu acordei, eu tava simplesmente num pós-sonho. Eu achava que tinha se passado um dia, que eu tava no dia depois do meu plantão. Não fazia ideia que já tinha passado 13 dias, né? E, bom, as datas assim eu não sei dizer muito bem. Porém, eu acordei, eu ainda tava com o respirador. Eu lembro que a hora da visita da manhã. Eu lembro que meu pai tava do meu lado direito, a minha mãe do meu lado esquerdo. E disse que eu olhei pro meu pai, olhei pra minha mãe e falei, mãe, na minha cabeça, tudo que eu vivi, eu tive sonhos, eu tenho flashes, né? Eu não lembro da época que eu tava em coma, eu não lembro de quase nada, mas eu tive sonhos. Eu sonhei com algumas pessoas importantes da minha vida que eu conheço muito bem. Eu lembro também de um banho de leito. Mas eu não estava no ambiente que eu estava. Eu estava em outro ambiente, porém, pessoas estavam me dando banho de leito. Eu lembro isso muito bem. Como eu sou da área da saúde, né? Eu acho que isso me marcou muito. Mas no que eu acordei, na minha cabeça, eu estava num sonho onde uma prima minha me contava tudo o que tinha acontecido. Porém, a minha prima depois falou que não, que quem já estava conversando comigo era a médica do plantão, a intensivista do dia. E que ela me contou tudo o que aconteceu, mas eu não lembro, assim, claramente dos detalhes, né? Mas foi uma experiência muito importante. Depois, quando eu voltei a trabalhar, eu fiquei 4 meses afastada. Depois, quando eu voltei a trabalhar, eu fui ler, né, os relatórios médicos, os boletins, as evoluções todas. E não parecia que era sobre mim tudo aquilo, né? Todos os relatos em que eu tava muito mal, que talvez eu não passasse daquela noite, que eu tava muito mal mesmo. Chamaram minha mãe e meu pai várias vezes no hospital. Entraram com protocolo de morte cerebral, fizeram todos os testes, aí viu que não era, né? Que eu tinha atividade. A minha mãe assinou documentos de doação de órgãos, porque eles tinham certeza que, assim, ou não ia voltar, ou eu ia voltar com muita sequela. E também me contam que no dia que aconteceu, a primeira equipe de neurologia que me atendeu disse que não tinha mais o que fazer, né? Aí chamaram uma segunda equipe, foi quando veio o Dr. Thomas, e ele explicando pra minha família que não dava pra ver aonde era o sangramento, porém ele ia fazer o possível que daria pra fazer naquele momento. Então foi feito, né? Foi feita a embolização, colocado stent, e eu agradeço muito, porque assim, deu muito certo, né? Eu sou muito grata também pela equipe médica que estava no pronto-socorro aquele dia, por não desacreditar, né, que tinha acabado de acontecer. Eu tinha só 41 anos, não tinha histórico na família, então assim, era uma coisa que realmente a gente não entendia o porquê tinha acontecido. Hoje eu parei de tentar entender o porquê de tudo, mas eu sou muito grata por tudo que aconteceu, me fez ser uma pessoa diferente do que eu era antes, com algumas questões, né? Para alguns eu sou milagre, mas eu acredito muito que teve muito empenho, que teve muito conhecimento e que pessoas muito qualificadas estavam lá na hora certa para fazer o que precisava ser feito. E hoje eu tô aqui, não tenho sequela nenhuma. Foi uma batalha muito longa. Eu falo que enquanto eu estava em coma, a batalha maior foi da família e dos amigos, né, do que minha. A minha veio depois, né, em esperar o tempo todo de recuperação, sair da UTI, voltar
andar, voltar a comer, esperar a traque fechar e tudo mais. Mas eu nunca... Eu falo que dentre as sequelas que eu poderia ter, eu não tenho nenhuma, né? Eu não tenho nenhuma. E eu pude me formar, hoje eu sou enfermeira. Desde o dia que eu acordei do aneurisma, eu posso dizer que eu sou enfermeira, trabalho na área e às vezes é difícil atender pacientes na mesma situação que eu. Muitos não têm a mesma sorte que eu. Porém, eu tenho certeza que eu consigo fazer a diferença na vida deles, no cuidado deles. Não sei explicar direito por que comigo foi assim, foi diferente, né? Mas eu tenho certeza que o pronto atendimento faz toda a diferença. A fé em Deus também, claro. E essa é a minha história. Eu queria agradecer a vocês, os minutos que vocês ficaram aqui comigo para passar essa mensagem e que essa mensagem chegue a muitas pessoas, que ela se divulgue e que o aneurisma seja melhor entendido, melhor tratado. Um forte abraço a todos.